Hoje é dia de upgrade, esse é o meu computador antigo, eu recebi peças novas e chamei o meu amigo Rolandinho pra me dar uma ajuda, porque eu vou fazer tudo, mas ele quer mostrar pra gente os erros que você não pode cometer na hora de fazer o seu upgrade. Exatamente, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção, tanto na hora de escolher os componentes novos do seu computador que você vai atualizar, quanto na hora de atualizá-lo propriamente dito, você tem que tomar alguns cuidados, e é por isso que a gente tá aqui pra te ajudar. Então vem com a gente que você não vai cometer esses erros. Esse PC foi montado num vídeo que tá linkado aqui em cima, tá? A gente montou ele inteirinho do zero, com tudo lacrado, pra você poder montar o seu primeiro PC em casa. Esse vídeo é um complemento daquele anterior. Porque na hora de fazer upgrade é diferente de quando você começa do zero, né? Tem algumas coisas que você tem que prestar atenção na hora de fazer upgrade, porque você vai estar combinando peças que você já tinha com peças novas que você vai comprar, né? Então às vezes tem conflito de geração, tem coisas que você precisa prestar atenção. E é por isso que esse vídeo aqui é tão necessário. Fonte. O Lucas mostrou aqui a fonte de 850 watts dele. Na hora de você comprar sua fonte, você tem que comprar uma fonte que seja compatível com as peças. E para quem é iniciante e não sabe, o que mais puxa energia da fonte é a placa de vídeo e o seu processador. Qual que é a minha recomendação? É você pesquisar na hora de você comprar a sua fonte, se aquela peça nova que você está comprando, por exemplo, uma placa de vídeo, uma 3080, você vai entrar lá no Google, vai digitar 3080, vai digitar PSU, que é Power Supply em inglês, e aí você vai encontrar recomendações. Olha, uma fonte de 750, de 800 já aguenta. Claro, se você puder comprar uma margem um pouco maior, é sempre bom pra você ter uma sobra. Mas eu vejo muita gente montando setups com fontes muito mais poderosas do que as peças que estão ali no computador necessitam. Não tem essa necessidade, você vai acabar gastando dinheiro à toa. Procure o conjunto do seu computador, pô, o processador tal com a placa de vídeo tal, qual é a PSU, qual é a Power Supply que é recomendada. E aí você vai conseguir fazer um balanço ali, comprar um pouquinho de margem. Claro que a sua fonte tem que ser watts reais, tá? Você não, qualquer fonte de uma boa marca, como o Cooler Master, já é uma fonte que vai te entregar a potência que tá escrita aqui, né? Water Cooler, na verdade, o sistema de refrigeramento do seu processador. Existem dois tipos, o mais famoso, dá pra dizer que é o Water Cooler, né? Eu acho que, na verdade, o mais clássico, né, é quando você ainda resfriava o teu processador com ventoinhas. Você tem aquela ventoinha unitária, que antigamente vinha junto com os processadores. Muito tempo atrás. Não, alguns processadores ainda vêm. Os mais simples, eles vêm com a ventoinha, porque só uma ventoinha em cima do processador ali já dá conta de resfriá-lo numa boa. E depois você teve digamos, um avanço disso, onde você coloca um dissipador de calor de ferro em cima do seu processador. E os coolers. Com os coolers ali, né, soprando esse ar quente, exatamente. Nós temos aqui o que bombou nos últimos tempos, né? Foi muito facilitado com esses sistemas que já vêm integrados, já vêm prontos pra você instalar, que é o tal do Water Cooler. E existem vários tamanhos de Water Cooler. Water Cooler com uma ventoinha só, com um radiador com capacidade para um cooler, com 2 coolers ou com 3 coolers. Aqui a gente tem um com 2 coolers da NZXT, um antigo que eu tenho aqui, e eu peguei esse daqui da Cooler Master com 3 ventoinhas. Pra quê? Pra melhorar o resfriamento do meu processador. Eu uso esse PC pra jogar. Apesar de eu jogar FPS, eu coloco tudo no baixo, mas eu quero o máximo de FPS possível, eu quero o maior desempenho possível no computador. A gente sabe que ele estando bem resfriado resolve bastante isso, ajuda bastante nisso. E o que a gente tem que ficar de olho na hora de comprar um Water Cooler, Rolandinho? Perfeitamente. Então, qual Water Cooler você precisa no seu setup? Porque essa é uma outra peça superdimensionam na maioria das vezes. Aqui no seu caso, por exemplo, Lucas, você está superdimensionando. Olha aí. Porque você está comprando um Water Cooler de 3 coolers grandes, né? Com uma capacidade de resfriamento que o teu processador, neste momento, não vai exigir. A colher de chá do Lucas é que ele pretende fazer outros upgrades. Isso, então, quero pegar a 13ª geração, quero, na verdade, brincar de overclock no meu computador. Perfeito, então aí você já tá colocando outros elementos, né? Pra quem vai comprar o processador, não vai mexer em overclock e tá comprando um processador, por exemplo, um i5, eu não vou falar os modelos aqui porque você vai ter que pesquisar se é o caso do processador que você tem lá. Mas na maioria dos casos, se você tem um processador que você não vai mexer em overclock, você não precisa de um water cooler tão grande assim. Um water cooler de 2 fãs normalmente dá conta. Isso também é uma forma de você economizar, porque às vezes você vai olhar lá um gabinete, o gabinete cabe ali aquele radiador maior. Isso. Ah, vou colocar um de 3 coolers, tal. Nesse caso aqui não cabe um de 3 coolers. Nesse gabinete não cabe. Esse aqui já cabe. Então é um upgrade pensado pro futuro. Esse é um upgrade, é um médio upgrade. Fazendo com margem boa pra você colocar outras peças. Pra colocar outras peças. Falando do gabinete agora, galera, mudou muito nos últimos tempos, sabe por quê? Porque as placas de vídeo estão gigantes. Então o que acontece? Antigamente você tinha que se preocupar com o quê? Você tinha que falar assim, a minha placa-mãe cabe no meu gabinete? Tem um monte de formatos diferentes
que dizem respeito ao tamanho da placa-mãe. Então essa é a coisa que você mais tinha que prestar atenção quando você pensar, né, além da quantidade de componentes e coisas assim. Hoje em dia, com as placas de vídeo, acontece muito das pessoas terem um gabinete bacana, que teoricamente comporta as peças, mas na hora da montagem você vê que a tua placa de vídeo ou não cabe, né, o vidro, os cabos encostam no vidro. Foi o que aconteceu com o Damiani. Ou no comprimento mesmo da placa de vídeo, ela acaba pegando lá no radiador que você instalou na frente. O que eu recomendo? Você vê as dimensões do modelo da placa de vídeo que você vai comprar, porque muda o sistema de refrigeração, às vezes é mais otimizado, às vezes outro tipo de ventoinha. Isso muda o tamanho da placa de vídeo conforme a fabricante. Então você olha a dimensão da exata que você vai comprar, olha as dimensões internas do teu gabinete pra você ter certeza que ela vai caber. Só que são detalhes que você tem que ficar muito de olho. E é muito chato, né? Quando todas as peças chegarem na sua casa, você tá lá pronto pra montar o teu setup novo, você parou tempo pra montar, aí você vai lá e descobre que alguma coisa não tá cabendo, que não rola, ou não está compatível. Exatamente. Né? Agora, a última dica de compra, que é a mais importante, que eu vejo mais gente caindo, quando você escolhe o seu processador e você vai olhar a sua placa-mãe, principalmente quando você tá num setup um pouco mais budget, tá querendo economizar uma grana, você não vai comprar uma placa-mãe com 1 milhão de funcionalidades, porque realmente a peça, digamos, você pode economizar uma grana, né, se você for inteligente. Antigamente, dava pra gente montar o computador com qualquer placa-mãe, assim, era uma peça que você tinha que se preocupar bem pouco. Ultimamente, com as peças ficando mais potentes, a placa-mãe começou a ter uma importância maior no setup. Com velocidade de NVMe, com velocidade de hertz de memória RAM, enfim. Exatamente, ela começa a ficar um pouco mais, ter uma placa-mãe melhor, começa a impactar mais na qualidade do seu setup. Mas é um lugar onde a gente tem muitas opções e você consegue economizar. Normalmente, quando você tá querendo economizar, você vai pegar uma placa-mãe que tem um chipset um pouco mais antigo, que é, por exemplo, da geração passada. Então, por exemplo, nessa última geração, que é a 13ª, o socket, ele é igual ao socket da 12ª. Ou seja, muitas placas-mãe que tem, por exemplo, o chip Z690 são compatíveis com esses processadores novos da 13ª geração. Só que muitas dessas placas-mães não vão rodar nativamente quando você colocar o chip de 13ª geração. Eles vão necessitar que você coloque um chip de 12ª geração, atualize a BIOS. Exatamente. E aí você vai poder usar o teu chip de 13ª geração. Qual que é o problema disso? Muitas vezes eu, por exemplo, que era do interior, comprava o computador inteiro, quando chegava lá, e aí tem o processador da 12ª pra colocar ali e atualizar, porque não é todo mundo que faz upgrade todo ano, né? Pra ter um processador da geração passada. Exatamente. Normalmente você pula 2, 3 gerações, 4, sei lá. Então você acaba ficando com o seu setup ali sem poder usar e tendo que emprestar um processador de alguém, correr atrás de resolver isso. Normalmente as lojas brasileiras deixam isso bem esclarecido lá na descrição. Se não estiver bem esclarecido, vale a pena você jogar no Google e pesquisar, porque isso pode dar dor de cabeça e não tem solução. Não dá pra ligar o computador sem processador. Agora nós vamos para as dicas na montagem, coisas que você precisa reparar na hora de fazer o seu upgrade. Esse é o RAF 500 que a Cooler Master mandou pra gente. É um gabinete grande e que tem um sistema de ventilação muito bom, porque ele conta com 2 ventoinhas gigantescas aqui na frente, uma ventoinha extra que você dá a angulação dela pra poder ventilar diretamente a placa de vídeo, e vai caber o meu water cooler de 3, meu radiador com 3 coolers. Então, vai. Esse gabinete aqui, animal, hein? Brabo. Water Cooler Master Liquid ML360R, inteiramente RGB, uma fonte de 850 watts, tava no PC do Damiani no vídeo da 4090, vocês viam essa fonte montada lá, então não tem segredo. Por fim, mais 32 GB de memória RAM, que isso aqui tá comigo desde que a gente montou aquele PC, mas não cabia, e agora vai caber, e eu tô emocionado. Essa dica é só pra quem vai trocar de gabinete, tá bom? Tá. Caso você vá trocar de gabinete, a minha dica pra você é primeiro retirar todas as peças do gabinete antigo que você vai usar nessa montagem. E já vai uma dica extra, na hora de acomodar essas peças ali, esperando pra você pegar teu gabinete novo, não coloque elas em cima de superfícies metálicas que possam conduzir energia. Tenta colocar em cima de madeira ou em cima de um pano, uma toalha, qualquer coisa assim. Kitzinho de ferramenta da Xiaomi. O meu não é elétrico igual o do Damiani, mas isso aqui é uma mão na roda e o link tá na descrição. E é mais em conta. Muito baratinho. O preço dele, pelo que ele entrega e a quantidade de coisa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o meu, mano, é o meu melhor amigo também. É isso aí. Outra dica legal é você já deixar o seu gabinete com as peças, por exemplo, essa gaveta aqui, essa baia de SSD, já reinstalar ela pra quando você for passar esse gabinete pra alguém, for vender, não ele tá perder os bagulho. Exatamente. Se ele for continuar com você, pra tua montagem ser rápida, coisas que você não vai usar no seu setup novo, você pode deixar montado aqui, como por exemplo o water cooler, que tá montado aqui nesse gabinete, a gente pode deixar aqui. E aí quando o Lucas for passar esse gabinete pra alguém, montar um outro setup ou vender, ele pode já vender com tudo. Fala, ó, já tá com a fonte certinha e também com o water cooler, que é compatível com esse meu gabinete. Olha que legal. Tá, Rolandinho, acho que a primeira coisa que eu vou tirar aqui é a placa de vídeo. Sempre tem
que limpar, Isso hein? aqui eu já vou dando uma geral com isso aqui, ó. Essa é uma outra dica super importante, gente. Você tem que aproveitar pra já levar suas peças limpas pro teu setup novo. Acredite ou não, sujeira no setup diminui o FPS, tá? Essa escovinha também eu uso pra limpar meus teclados, ela é também, a melhor maravilhosa. coisa do mundo. Não, gente, aqui dentro ela tem acessórios diferentes pra você limpar fone de ouvido. O AirPods. Tirar detalhe, é muito completo. Maravilhoso. Muito da hora. Só que pra PC eu tenho uma coisa mais legal ainda. Soprador. Nossa. Tudo dentro do computador. Ah, é antigo. É maravilhoso. E ele vem com uma escovinha também. Mas E acho tem que até eu- a luz pra você ver o que você tá fazendo, que legal. Exato, mano. Eu ia falar pra você tirar todas as conexões do seu computador agora, todos esses cabos extras. Isso aqui? Mas eu acho que a tua ideia do water cooler é boa. Vamos tirando sempre as coisas que estão atrapalhando mais a gente a mexer. Então vamos mexer no water cooler agora, tirar ele daí. Lembrando o que aconteceu da outra vez. Olha aqui, ó. Esse é o logo da NZXT. Ele tá reto. Eu poderia instalar ele assim, com essa parte aqui do... pra baixo, essas por mangueiras exemplo, pra baixo, pro lado aqui não cabe nem pra cima, mas pra Mas vai baixo. ficar torto. Só que ficar torto o logo, então... Aí ele preferiu não usar a memória Eu preferi não usar a memória RAM. Mas fui eu que disse pra ele também que 64 GB de RAM não ia fazer diferença no setup dele e continuo dizendo isso, porque essa é uma máquina que não é usada pra edição pesada, Sim. não é usada pra coisas que exigem muita memória RAM. 32 GB de Não, mas memória agora RAM. vai dar. Agora esse Compõe. novo a gente gira. Esse da Cooler Master que gira. Ele gira, mano. Ele gira e vai. Lembrando que atrás existe um suporte que vai atrás da tua placa-mãe, que tá ali, que você precisa guardar junto aqui dentro do gabinete depois pra você poder reinstalar esse water cooler, tá? E também que é muito bom quando você comprar o seu water cooler, se ele vier com acessórios pra AMD, por exemplo, né, pra outros tipos de soquete, você guardar eles pra quando você for passar isso pra alguém, a pessoa poder usar o water cooler. Aqui você tem o suporte e aqui o parafusinho. Então você só segura, ó, Perfeito. pra você conseguir soltá-lo. Beleza, saiu um. Cara, eu tô fazendo, Tá mano. fazendo? Se até eu conseguir, rapaziada. Você consegue. Nossa, mano. Dica extra e essa é de tecnologia em geral, tá, gente? Quando for mexer com parafusos de uma coisa que você quer remontar depois, não faz assim que nem o Lucas tá fazendo, ó. Usa um recipiente pra você deixar os parafusos menores. O ideal seria você ter um potinho especial, alguma coisa que separe os tipos de parafusos. Se você não tem isso, faz que nem a gente aqui, ó. Pelo menos deixe tudo dentro, assim, de uma canequinha, É alguma coisa 2 assim. palitos pra perder, Pra isso mano. aqui não cair no chão, né, galera? Que é meio chato. Aí na hora de pegar aqui, você vai ter que brigar um pouco aqui com a lateral. Acontece. Mas é isso que dá não ter um pote, né? Agora eu tiro a memória RAM, que é facinho, ó. A memória RAM, mano, é imbecil friendly. Agora vamos tirar os cabos da placa-mãe. Tire todos os cabos da placa-mãe, incluindo aqueles lá de cima, hein? Não pode esquecer deles. Rolandinho, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Esse aqui são os cabos de energia do processador, né? Isso. Eles estão no macete. Eu acho que eles não têm a garrinha deles aqui atrás. Eu não tô conseguindo acessar. A gente vai fazer o quê? Vamos soltar a placa-mãe, pra que daí a gente possa acessar aqui mais fácil, né? Não tem por que ficar sofrendo. Então, comece a tirar os parafusos, ó. Vamos identificar onde estão os parafusos. A gente tem um parafuso aqui, Bruno, um parafuso lá em E cima. uma dúvida, os parafusos vêm com a placa-mãe ou vai vir parafusos novos no meu gabinete novo? Esses parafusos, às vezes eles vêm duplicados, vem dentro da caixa da placa-mãe e vem também na caixa do gabinete, às vezes vem só na placa-mãe, mas você vai ter eles se você tiver um gabinete novo. Teoricamente a placa tá solta. Não vamos puxar loucamente, Não, vou dar uma vamos só deixa eu dar uma fazer, sentido, deixa eu dar uma vai, sentido dá uma aqui. sentido. Porque a placa-mãe ela não é presa só pelos parafusos, ela também tem alguns suportezinhos que encaixam nela, entendeu? O cérebro do... Não é o cérebro, na verdade, né? Não, É os nervos. processador. É o corpo. O corpo. O assunto do processador, aqui no seu caso, como você não vai trocá-lo, é a gente tirar essa pasta térmica. Vamos pegar um papel. Você está me dizendo que eu vou pegar um papel higiênico e vou limpar o meu processador. Papel seco, passa com uma certa força pra você remover de cima pra baixo, vai. Agora dobra o papel, vai de novo. Tipo limpar a bunda. Tipo limpar a bunda. Ó, Intel Core i9 10850K. Isso mesmo. Belezinha, né? Você faz um X de pasta térmica, Sim, né? isso, e aí na hora que você pressionar, você tem certeza absoluta que ficou tudo bem distribuído. Não coloque muita pasta térmica, porque se você colocar uma quantidade muito generosa, duas coisas podem acontecer. Pode vazar pros lados, o que não é necessariamente um problema, dependendo de como acontecer, se for uma pasta térmica que não conduz. Mas tem algumas pastas térmicas que conduzem. Pode queimar componentes do seu computador, então. E outra coisa que pode acontecer, caso você coloque muita pasta térmica, é que você faça uma camada tão grossa que não vai daí resfriar. não vai resfriar, exatamente, vai isolar só. Aqui a gente tá com o seu processador limpinho, você não vai querer trocar ele, né? Ah, então ele fica aí. É, exatamente. Eu ia tirar ele daí por quê? Eu sou bobo? Mas podemos tirar, Não, só pra não, gente não, ver vamos ele. tirar não, não vamos tirar não, tá bem, Vamos ver ele tá como é que ele lindo. tá.
Ele tá lindão, tá lindão? Eu amo muito ele, mano. Quando você for montar o seu computador, caso você esteja fazendo upgrade de processador, sempre bom você lembrar que, primeiro, checar se o soquete é o mesmo, né? Que isso a gente nem falou lá no começo do vídeo, mas é tão óbvio, né? Se ver o modelo do encaixe aqui. Bom, tem um pontinho bem pequenininho que indica onde deve ir o triangulinho. Então a gente coloca triangulinho aqui. Aí a gente pega, coloca aqui, a gente põe pra cá e entra. Aqui no gabinete velho do Lucas, como a gente vai deixar o water cooler pro próximo dono, né? Essa pasta térmica que tá aqui, você poderia até limpar, depois o Lucas faz isso, ou colocar uma proteção, porque não vai ser usada quando você for aplicar de novo, você tem que limpar e colocar a pasta térmica nova. Perfeito. Isso aqui não vai ser usado. A gente tem que guardar com o suporte, não só o suporte desse processador, como seria bom ter uma sacolinha aqui com os outros que tá lá em casa. RAV 500 na mesa. A primeira coisa que a gente faz é a fonte, Rolandinho? Podemos fazer a fonte primeiro. Como ele tem essa placa, fica super escondidinho, temos que tirar ela. É, e na verdade você consegue fazer a instalação da fonte pela frente do computador, né? Muitas vezes é por trás, aqui é pela frente. Então já vamos aproveitar para dar uma dica super importante sobre fontes. Caso você tenha uma fonte modular, você tenha comprado uma fonte modular, ou mais perigoso ainda, se você tiver uma fonte modular no seu computador e tiver comprado outra fonte, saiba que às vezes o cabo tem uma configuração de entradas diferente de fonte para fonte. O cabo da fonte que está no seu computador, que está passadinho, bonitinho, ele não vai funcionar com a fonte nova. A ordem dos plugs dentro aqui da fonte é diferente. Então o ideal é você usar os cabos da fonte que vem junto com ela, ou você verificar se o cabo que tá vindo aqui é compatível com o cabo da sua fonte nova, etc, etc, etc. Então temos o da placa-mãe gigantesco e o lá de cima. Esse é um cabo que vai para que é o suficiente para ligar a tua placa de vídeo, tá vendo? Ó, duas PCI Express que entram lá, 8 pinos, e aqui ainda sobra mais um aqui, caso você precise ligar outra coisa da PCI Express, tudo isso vai ligar em 3 entradas PSU da tua fonte. Antes da gente prender a fonte, é muito mais fácil que a gente já prenda os cabos, porque ela não fica com acesso muito confortável normalmente, tá? O miserável é um gênio. Você vai ler aí onde tá escrito PSU e vai ligar esses 3 cabos aí onde tá escrito PSU. Aqui nós temos chicote da placa-mãe, 3 PCI Express ligados. Os SATAs, eles dependem da quantidade de coisas que você vai ligar na alimentação SATA. Por precaução, a gente vai fazer 2 ligações já de SATA para ficar tudo já bem bonitinho. Então, Rola, dá uma verificada aí, mas ó, é isso, vê se vê se os negócios estão encaixados. Tudo certinho. Perfeito. Boa. Agora, vamos aqui nos... Olha lá os parafusinhos que vem junto. Ó. E agora, Rolandinho, depois da fonte, vamos instalar a placa-mãe? Ó, você vê que aqui, ó, ele vem até te mostrando quais são os parafusos dependendo do tipo de placa que você tá usando, tá vendo? Ó, ele tem furação para placas maiores, que é uma placa TX. Encaixou aqui em cima, encaixou ali também. Ó, já encaixou nos parafusos. Não, ele encaixa. Tem alguns suportezinhos que aqui, ele entra. Ó, 1, 2, 3... E agora eu acho que é hora da gente colocar o teu water cooler. Isso aqui, ó, é muito sensível, tá? É, não aperte o teu dedão aqui, tá, hein, gente? Você acabou de apertar, legal. Tá na hora da gente falar das dicas sobre o water cooler. Muita dúvida a respeito de como montar o water cooler, qual a direção dos coolers e como é que a gente planeja aqui as entradas de ar e saídas de ar do computador. Antigamente, eu tinha uma noia muito grande com isso e eu gostava de fazer de uma certa forma. Depois de ver muitos testes, muita gente que realmente testou e viu e comparou, muita coisa a gente descobriu que era meio mito, que não faz tanta diferença assim na temperatura do teu processador, porque o water cooler ele vai gelar o teu processador, esse é o objetivo dele, né? Basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa de um fluxo de ar fresco que passe por dentro do radiador. Pensando de uma forma intuitiva, o ideal seria que o ar fresco viesse de fora do PC, passasse por dentro do radiador e saísse. Isso se você não tiver uma excelente ventilação dentro do seu computador. Que é o caso. Se você tiver muito fluxo de ar fresco entrando no seu computador, não tem problema que ele saia pelo radiador, você tá entendendo? O que eu gosto de respeitar hoje em dia? Eu gosto de respeitar a lógica do fluxo de ar. Qual que é a lógica do fluxo de ar? A gente vai entrar com ar fresco e sair com o ar quente na parte de cima, que é onde naturalmente o ar quente vai, o ar quente sobe. Então a gente vai colocar o teu radiador aqui, os fãs vão estar soprando ar pra fora. Esse fã, você vê que ele já tá montado como exaustor, olha só. Onde está o logo é sempre de onde o ar vem. A parte de trás é sempre onde o ar vai. Qual é a ordem? Você vai colocar radiador antes ou depois dos fãs. Qual é o mais prático? O mais prático, radiador antes e os fãs depois. E o fluxo de ar. Então, radiador,
fan fluxo de ar. Isso é o mais prático, por quê? Porque a sujeira vai se juntar toda no radiador, você só limpa o radiador e pronto. Se você coloca os fãs antes, vai ter sujeira no fã e entre o fã e o radiador. Então você fazer uma limpeza completa, você teria que abrir os fãs, tirar tudo e limpar. Vai dar um grau de diferença, meio grau de diferença, mas você ganha muito em praticidade. Só que, por que nunca quase se monta hoje em dia assim? Porque a porcaria dos fãs brilha. Ah, então tem que mostrar o fã. Você quer mostrar o fã, então você vai colocar ele antes, entendeu? Perfeito. Então você coloca antes, ele vai sujar entre o fã e o radiador. E você que lute. Você que lute, porque você quer que brilhe RGB, tá bom? Aqui a gente vai colocar radiador e o fã por baixo, que não é o que eu considero mais prático, mas é o que vai deixar mais bonito e vai mostrar. Eu quero que fique mais bonito. O RGB. Eu quero RGB. Ó, Bruno, eu acho que assim tá bom, ó. Aqui tá no final e ali também tá bom pra mim também. Tendo a experiência de montar num gabinete maior, tá muito mais fácil. É muito mais fácil a Quanto montagem. menor o gabinete, mais zica é de você fazer as coisas. Sabe, gente, muito desses vídeos de montagem de computador, a pessoa planejou tanto que ela comprou, já viu, às vezes a pessoa até já montou e tá montando de novo, sabe? Então as coisas parecem que encaixam todas perfeitinhas, mas essa não é a realidade não, tá? Normalmente quando você vai montar o computador, você sim, tem que dar uma forçada, às vezes as coisas não cabem, às vezes você tem que pensar outra rota. É normal que essas coisas meio que se encaixem no esquema, digamos assim. É normal sabe? dar errado. É normal. Vai expor? A pastinha térmica. Vai perder o medo hoje. Não precisa ser tão na ponta. Aí, vai. Vamos. Aí dá uma caprichadinha. Deu. Nossa, vai. Não, Luquinha, é menos. Começou a aplicar, vai. Risco. Vai. Ai, deu. Isso, garoto. E agora é bom não sujar essa parte, essa superfície, né? Agora, ó, Luquinha, o que a gente faz? É bom a gente dar um somebody love nele aqui, tá vendo? Ó? Sambo? Até pra gente ver se vaza alguma coisa. Parece que tá térmico, viu? A pasta aí, viu? Você vai fazer o quê? Você vai girar todos até você sentir uma pequena pressão. E aí você para. Ó. Gira, na hora que tiver qualquer pressãozinha, você para. O water cooler tá instalado. Não poderia dizer pra você que foi simples, mas deu certo. Deu certo. Não, foi simples até, vai. Ali atrás a gente deu uma prendida ali, já deixou mais ou menos no esquema. E aqui estão os cabos PCI Express pra gente ligar a placa de vídeo. Acho que foi. Não, tem que fazer um clique. Montou, Luquinha? Cara, deu muito trabalho, confesso que assim, o Rolandinho foi um pivô dessa montagem. Sem ele, eu estaria montando. É, sim. Vamos ligar. Vamos ver se liga. Eu tô confiante. E eu já liguei o fio que liga aqui. Isso, beleza. Aperta. Vai? Tô apertando. Aperta. Você não tá apertando, você apertou o botão errado, mano. Não, tô apertando. O botão grande. Tô apertando ele. Vai fazer um barulho. Tá fazendo piada. Vai logo, mano. Aê! Gente, espero que esse vídeo ajude você a não cometer certos erros de montagem. Montar computador é um negócio que exige uma certa experiência, tem que montar várias vezes, tem que passar pelos perrengues, não tem que pesquisar, tem que olhar o Google bastante. Cada build que você vai fazer, você vai encontrar dificuldades, cabos que não passam, coisas que não funcionam exatamente da forma que deveriam funcionar da primeira vez. É normal, então não se desespere, todo mundo passa por isso. Tem que curtir o rolê, tem que dar uma curtida, pega um final de semana. Não pode se estressar, se for pra se estressar, compra um computador pronto. Compra pronto.